Oi, gente, tudo bem? Estou de volta aqui, né, com nossa aula. Eu acho que eu já gravei hoje 5 videoaulas, que é um monte. Eu quero que todo mundo fique overwhelmed de tanta aula, ok? Hoje, ainda falando sobre o nosso amigo, que nós amamos tanto no mundo, o verbo to be. Eita, aqui meu cabelo tá horrível. O verbo to be, né? Só que hoje eu vou apresentar umas palavras bem interessantes para vocês. Que eu acho que na minha primeira aula vocês já ouviram, né? Mas eu quero que vocês entendam a tradução dessas palavras. A primeira vai ser what, que quer dizer o que ou qual. A segunda palavra é which, que quer dizer qual. Geralmente usado quando você dá opções. Which, ou quando há opções, né? Why, por quê. When, quando. Eu acho que tem outra que eu me esqueci. Deixa eu ver aqui. Who, né? Como é? How. Deixa eu colocar aqui se eu vejo agora. Who, what, when, why, where, how. All the words used for questions. Where. Tem outras, só que eu acho que essas, por enquanto, são as principais que eu quero mostrar, né? E por que eu quero mostrar essas aqui? Tem uma aula só sobre essas palavras, porque essas palavras aqui são importantes na criação de conversações e também na criação de vocabulário e de tipo uma língua inglesa bem mais avançada. What, né? Na verdade, eu vou começar com how. E uma pergunta que tipo, né, eu ensinei lá na primeira aula é how are you? Como você está? Ou how are things, né? Já que a pergunta, claro, né, o verbo to be, how are you, não vai ficar how you are, fica how are you, porque são perguntas, né? E claro, respondendo com o verbo to be. I am good. I am fine, né? Quem, como e onde. Donde. Uma pergunta com qual, né, bem ahm, famosa é. Eu até vou tirar, só um momento aqui. Eu só quero que vocês comecem a fazer perguntas e tenham um vocabulário melhor com o verbo to be também, entendeu? Isso ahm, vai melhorar, eu acho que nesse sentido. What is
your name? What's your name? Qual é o seu nome? What's your name? Nesses, com what, which, why, when, who, how, where, o verbo to be pode contrair com eles também. Então, what is your name and what's your name? São praticamente a mesma coisa, só que o verbo to be está contraído, né, com esses palavras de interrogação, vou chamar assim. What are you doing? What are you doing? Né? Vamos responder what's your name? Qual é o seu nome? My name is Ricky. Vamos responder what are you doing? O que você está fazendo? O do é o verbo fazer. What are you doing? I am painting a portrait. I am painting a portrait. Paint, o verbo to paint, é pintar. E portrait é praticamente um quadro de alguém. I am painting a portrait. Qual, né? Which geralmente é usado, né? Eu até vou colocar aqui com what is, what are you doing? Claro, com do, né? Que é o verbo fazer. E o paint tá no ing porque, claro, tá no gerúndio, né? Tá perguntando o que tá acontecendo agora. Which é praticamente quando você usa qual, mas você tem lá duas opções específicas. Tipo, which color do you like more? Blue or green? Which color do you like more? Tá no britânico, eu acho. Então eu vou colocar no britânico. Which color do you like more? Blue or green? Qual cor você gosta mais? Claro, essa pergunta é com do aqui, só que depois eu vou... Which movie are you liking the most? Or which movie are you watching, né? Watching, como já falei, né? É o verbo assistir. Watching in the cinema. Which movie você está, are you, watching, o verbo no gerúndio, watch. É, assistir in the cinema. Qual filme você vai assistir no cinema? Aí, ele não tá dando duas opções. Então, não deveria estar no what. What movie are you watching in the cinema? Poderia, mas não. Eu acho que o which é bem melhor para o contexto, porque mesmo ele não dando as opções já estão selecionadas no cinema. Você pode colocar what movie, mas which movie também funciona muito bem, porque as opções ele não tá dando especificamente, mas as opções estão no cinema. Which movie? Quais filmes daquela seleção já? Entendeu? Why? Por quê, né? Are you crying? E a melhor coisa do inglês é que não tem porquê, porque separado junto com acento, sem acento.
porque é só um no inglês. Why? Why are you crying? Why? Por quê? Are you? O verbo na frente porque é pergunta, né? Why are you crying? O verbo cry é gritar, mas tá com o sentido de chorar aí. Se não fosse pergunta, né? My mother asked why you are crying. Minha mãe perguntou why you are, o verbo to be, crying. Why are you crying? Você tá vendo ali que o why are you crying, o primeiro? Why are you crying? O verbo to be tá antes do pronome you. Por que na segunda frase não tá? My mother asked why you are crying. Porque ela tá afirmando que a mãe dela perguntou porque ela tá chorando. E mesmo ela sendo uma pergunta indireta, ela não tá perguntando, ela tá afirmando porque a mãe dela perguntou. Ela poderia dizer, my mother asked, why are you crying? Mas ela tá informando. My mother asked, why are you crying? Né? Ela quer uma resposta, mas a pergunta foi feita. Mas a frase é uma afirmação dizendo que a mãe dela perguntou. Se você chegar, hey, mãe perguntou por que você tá chorando. Você não tá perguntando por que você tá chorando. Você tá afirmando que sua mãe perguntou por que essa pessoa tá chorando. Então, o you are não muda. Né? O are não vai para frente porque não é uma pergunta, é uma afirmação. When. Quando. When are you coming here? When are you coming here? Quando? Pergunta, are you? Você está vindo para cá. O come é o verbo vir, né? Com ing é C-O-M-I, mas já que tá com ing é porque tá no gerúndio. When are you coming here? Quando você vai vir para cá? Eu quero que vocês coloquem uma lista com só verbo, para vocês ir pegando de pouquinho em pouquinho, tá bom? When is it going to rain? A pergunta é quando vai chover. Quando? When? Is it? Vai chover. Quando é que vai chover? Né? Quando é que isso vai chover? Já que é um... O que é que chove? Nada chove, só chove. Então, já que é um pronome, assim, com verbo, o sujeito é indefinido, usa with. Who? Who are you? Né? Claro, ó, voltando, né? O go lá é o verbo é ir. Rain é chover. Who are you? Quem você é? Você pergunta sobre alguém. Who is he? Who is she? E você também pode usar nesse sentido that, those, these, this. Who is this? Quem é esse? Who is that? Quem é aquele? Who are those? Quem são aqueles? Ou who are these? Quem são esses? Um pouco na pronúncia do, né? Porque parece um pouco, mas não é. O primeiro, aquele. This. Às vezes a gente puxa muito e fica this, but
this. O segundo é these. O primeiro é this. O segundo é these. Ok? So, praticamente, coloca um acentinho de chapeuzinho no i, this. O segundo é que o primeiro é da segunda palavra é que nem um i com acento circunflexo bem forte. These. O primeiro é this. These. This. These. O segundo. O primeiro é this. O segundo, these. E você também pode perguntar com what, né? What's that? What is that? Mas é com aquele se torna aquilo. Você está perguntando o que é aquilo? O que é isso, né? Não é quem, é o que. O que é isso? What's that? What's that? Ou, ou, what are those? O que são isso? Esses? O que é Aquiles? Eu não sei o que é Aquiles. Aquilo né, no plural, mas o que são esses, aqueles? No sentido de coisa. What are those? São o lata de lixo, ou rubbish bins outside. São lata de lixo lá fora. How? Como? Como falei, how are you? How are things? Né? I'm good, I'm fine. Com verbo to be também. Como você está? Como estão as coisas também. Verbo to be, então are. Things é como, né? Está no plural, então fica o this. Como estão as coisas, né? Where? Where are you from? De onde are you? Você é. O from tá aí para dizer que originalmente. Where are you from? Where are you going? Para onde você vai? Where are you working? Então, where, como, verbo to be, are you, você, onde você está trabalhando, work. E é praticamente isso. Eu queria dar a importância, né, do what, why, who, where, how, which, e tem o outro, né? 1, 2, 3, 4, 5. When. Eu falei todos. What are you doing? Why? Falei do who are you? Who is this? Where? How are you going? Which and when? Eu falei do when. When is it going to rain? Então, praticamente, essas são palavras usadas para perguntar coisas mais específicas, né? E quando você responde, você não responde yes, I am. Por exemplo, né? A primeira. What are you doing? Yes, I am. Não. Não são perguntas que você responde com sim ou não. What are you doing? O que você está fazendo? Sim. Não. What are you doing? I am painting a portrait. Estou pintando um quadro. Which color do you like more? Qual cor você gosta mais? Blue ou green? Você não pode dizer sim, não. Which color do you like more? I like green more.
Which movie are you going to watch in the cinema? I am watching Spider-Man. Homem-Aranha. Eu estou assistindo Homem-Aranha. Why are you crying? I am crying. Eu estou chorando. Because, né? Because, muito importante conectou. Por quê? Quando não é perguntando. Because I am hurt. Porque eu estou machucado. Eu me machuquei. When are you coming here? I am coming tomorrow. Eu estou vindo amanhã. Who is she? She is my cousin. Ela é minha prima. Who are these? These are my parents. These are my parents. Esses são meus pais. Where are you from? I am from Brazil. Eu sou do Brasil. Where are you going? I am going to the mall. Estou indo para mall para fazer compra. Geralmente mall é um lugar que você compra de tudo. Roupa, perfume. Where are you working? I am working in a hotel. I'm working in a hotel. Estou trabalhando no hotel. Então, por isso que eu trouxe, né, essas palavras que são usadas de maneira interrogativa para perguntar geralmente, né? Podem ser usadas como afirmação também, porém elas são muito importantes e depois que você aprender o verbo to be, né? Eu vou ter um assunto com cada uma, porém é muito importante colocar elas na cabeça, porque quando começar esses assuntos e você já saber a tradução, vai ajudar muito do que é tratado aquelas videoaulas, tá bom? Muito obrigado. Essa vai ser. Eu já gravei 6 vídeos hoje. Essa vai ser minha última aula de hoje. Obrigado, gente. Um beijo, um abraço. Espero que, né, essa aula que foi rapidão, ajude vocês. Anotem tudo, principalmente dessas palavras aqui, a tradução, que vão ver elas muito no nosso curso, entendeu? A gente ainda está estudando o básico, né? E tudo isso foi um pouco para mostrar mais sobre o verbo to be. Qualquer verbo que eu falar, que eu enfatizar, é melhor escrever, porque saber verbo é muito importante, entendeu? E qualquer coisa que eu falar para escrever, é bom escrever, porque são coisas que sempre dá para você voltar em um caderno, né? Tá tudo resumido lá, e dá para você, né, rever. Sem ter que ir pra internet, ver vídeo. Sempre é bom. Tipo, a gente tem notebook, a gente tem Word, tem documentos e tudo mais. Mas a melhor coisa que foi inventada foi um caderno para você escrever. Porque lá você escreve com sua letra, com seu jeito, com sua bagunça, com sua organização. E é para você mesmo, para você entender. Então é muito beneficial usar um caderno quando estiver estudando inglês. Mas é isso, gente. Um beijo, um abraço. Espero que vocês gostem da aula. A gente ainda vai ver muita coisa sobre o básico, mas depois do verbo to be, eu acho que a gente cronograma aqui, vai enfatizar mais where is it, what time is it, where you from, what's the weather like, momentos, entendeu? Com o verbo to be, e depois eu vou ensinar uma coisinha com do. Mas vai ter um monte de aula com o verbo to be, só para entender mais o verbo, entender conversação diária e também é presente contínuo com gerúndio, né? Para entender mais o verbo to be, né? Entender mais coisas sobre o básico, né? E depois a gente vai entender, vai para assunto mais avançado. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.